para a gente acabar com o déficit. Lá na nossa proposta, ainda é uma proposta, são de 10 anos. Então, em 10 anos, já considerando que novas demandas ocorrerão, então, já considerando isso, a proposta do plano é que em 10 anos se elimina o déficit habitacional. Pantanal. O Pantanal, primeiro, nós temos um empreendimento ali, que é a construção da ponte e um sistema viário que liga Jardins ao Santa Maria. Nas audiências públicas que ocorreram, que foram 3, 2 delas no Jardim Esperança, a comunidade Pantanal, muita gente participou daquela discussão. Então, esse projeto foi uma reivindicação daquela discussão lá. Então, não só isso, a gente chama medidas compensatórias. Então, há prejuízo para quem mora na Avenida Paulo VI. Então, em compensação, reivindicar algumas coisas, dentre elas, foi a urbanização do Pantanal. Além disso, ela estava contemplada lá no PEMAS. Então, é uma situação desse tipo. O que é que está previsto para o Pantanal? A urbanização integrada, água, esgoto e drenagem. Está contemplado isto. Tem áreas ali que mereceriam a retirada das famílias. Infelizmente, neste momento não será possível, mas elas estão previstas em um segundo momento retirar as famílias. Tem áreas, aquelas que estão ali coladas na beira do rio, tem que sair aquelas famílias dali. Costa do Sol. Me fizeram uma pergunta Costa do Sol que eu esqueci aqui. Ah, sim. Ah, foi. O Costa do Sol, todos sabem que ali foi uma determinação judicial, né? Não foi a prefeitura que levou para isso, não. Ok? Obrigado, pessoal. Ok. Convidamos agora o presidente Emanuel Nascimento. Distribuição de casa. Um dos maiores escândalos que aconteceu nesse estado aqui é a distribuição das casas feita pela Coab. E eu denunciei essa distribuição. A Coab distribuía as casas, e tem essa denúncia registrada até na Folha de São Paulo, no Correio Brasiliense, utilizava as casas, distribuía utilizando o critério político. E eu tenho essa relação até hoje. Nessa distribuição que a Coab fez, as casas eram distribuídas com deputado estadual, com vereador, não é? Com líder do interior, e até nessa distribuição que ela fez, quando fez essa denúncia, até o bispo de Aracaju foi um dos instrumentos para dar casa. Então a casa, quem dava era o interesse político. Só recebia a casa quem tivesse uma relação política, não é? E a gente fez essa denúncia e teve essa discussão toda no município de Aracaju. Quando o meu amigo fala em lei, em portaria, existe uma lei do município de Aracaju, uma lei, mais ou menos de 1990, de autoria de Emanuel Nascimento, que diz como as casas são distribuídas. Está lá dizendo como elas são distribuídas. E o critério número 1 para a distribuição de casa no município de Aracaju é a quantidade de pessoas na família. Porque acontecia muitas vezes de você, por causa da política, por causa da utilização do critério político, você deixava uma família que tinha 5 pessoas e dava um casal recém-casado. Tá certo? Você, às vezes, dava casa a um casal que tinha um filho e deixava uma pessoa que tinha 6 filhos sem casa. E nós fizemos esse critério. E eu não sei se a Prefeitura Municipal de Aracaju está distribuindo as casas, levando esse critério, levando em consideração esse critério. Por exemplo, ali no Morro do Avião não tem como esse critério, que ali foi uma discussão localizada. Não é? Agora é importante continuar dizendo, não é, que as pessoas falam em Pantanal. O Pantanal não devia existir. Porque no Pantanal ali era a lagoa de estabilização do Désio. Não era para construir nada ali, no Pantanal. Não é? Então o que é que acontece? Aí a Prefeitura, mais uma vez, não fiscalizou, não acompanhou, e apareceu uma pessoa que tinha uma construtora e pegou todos os detritos de material das construtoras e aterrou a lagoa de estabilização do Désio. E lá está o Pantanal, naquela situação extremamente complicada. Uma maior demonstração que a Prefeitura também, na sua tradição, não fiscaliza é a Solidade. A Solidade, meu amigo, nesse instante ele estava falando aqui, a Solidade, parte da Solidade é feita, construída em cima de uma lixeira. Está lá na Solidade.
A lixeira de Aracaju era na Soledade, era ali, e as pessoas saíram dali, a lixeira saiu dali e as pessoas ocuparam esse espaço. Como está acontecendo agora no shopping de São Paulo, não é? Que a justiça mandou deslocar o shopping do local porque estava tendo muito problema. Então, eu acho que falta na cidade de Aracaju, muitas vezes, e não é culpa aqui, é uma política antiga, não é culpa desse prefeito aí do outro, nós precisamos ter um setor pensante da administração municipal. Nós precisamos ter um setor que planeje permanentemente a cidade e acompanhe a cidade. A prefeitura, por exemplo, a IMUB, não tem nem décimo fiscal para fiscalizar as obras que acontecem na cidade. Não tem décimo fiscal, não tem 10 técnicos para acompanhar. Então é preciso que a prefeitura acompanhe, tá certo? Acompanhe as obras, fiscalize as obras, não deixe acontecer essas invasões. Está aí o problema do Coqueiral. Ali é um espaço que a prefeitura também não fiscalizou, o povo ocupou. Está ali o problema do Coqueiral. Então é preciso que a gente haja, e a gente vem sempre cobrando isso, falando, mas infelizmente, às vezes não é as coisas como a gente quer. Mas essas audiências públicas estão ajudando para a gente aprender mais, e nós vamos aprender, né, com a população. Mas eu entendo e digo aqui para vocês que o melhor caminho da população resolver seus problemas é se mobilizando. Se não se mobilizar, não resolve. Não é só falar, não é mandar ofício, não é assim, é se mobilizar. Se o povo está precisando de casa, Motu, tem que se mobilizar. Se o povo está com problema no bairro, tem que se mobilizar. Eu dou um exemplo para vocês aqui de um bairro chamado São Carlos. A prefeitura ia fazer um cemitério no bairro lá nesse terreno. Era um terreno da prefeitura, eles iam fazer um cemitério. Era um cemitério, ia ser um cemitério bonito para substituir o São João Batista. Eu ocupei com o povo, e o bairro São Carlos hoje é um bairro que mora muitas pessoas, não é? Tem água, tem luz, tem pavimentação, tem tudo. E foi feito como? Com o povo, com a comunidade. A comunidade organizada trabalhando. Se não colocar a comunidade na frente, é difícil de resolver. O Anchietão foi outro bairro que nós fizemos mobilizando a comunidade. É preciso mobilizar e chamar o povo para participar da mobilização. Porque se não for assim, muitas vezes não resolve, tá certo? É preciso que o povo aprenda, tá certo? Fazer política todo dia. Agora, por exemplo, plano diretor, vocês estão falando em vereadores, pressiona os vereadores, pressiona a Câmara Municipal de Aracaju, acompanha as audiências públicas. O vereador é sensível a tudo isso. Agora, se só chegar um lá e não chegar outra parte, fica complicado. Então, é natural criticar o vereador, elogiar o vereador, bater pau para o vereador e pressionar o vereador. Muitas vezes as pessoas vêm aqui, mas o vereador está ouvindo. Mas o que é audiência? Não é para ouvir também? Tá certo? Ouvir, falar e apresentar proposta. E a Câmara Municipal de Aracaju está cumprindo com o seu papel, com dificuldades, mas nós estamos cumprindo com esse papel. E a partir de outubro nós vamos passar nos bairros de Aracaju. Tá certo? Você já distribuiu nos jornais, porque isso ajuda a conscientizar o povo e ajuda a educar o povo politicamente. Talvez a gente não faça o plano diretor que a gente quer, tá certo? Mas nós vamos fazer um plano diretor que se aproxime cada vez mais da vontade do povo e da comunidade. É preciso que a gente aproveite esse momento para a gente discutir como nós vamos ocupar a cidade. Discutir plano diretor é como nós vamos discutir, como vamos ocupar o território. Aracaju é um território. Precisamos saber como nós vamos ocupar. Essa é a grande questão, tá certo? E é nesse trabalho de aprendizagem, é nesse trabalho de discussão que nós vamos aprendendo. E com certeza, se Aracaju, quando Basílio Pio traçou Aracaju, se ele tivesse discutido com o povo, Juan, talvez Aracaju fosse melhor. Tá certo? Você tem diversas áreas aqui que não tem nem praça. A Cidade Nova, o Alto da Jaqueira, não tem uma praça naquela região, naquela comunidade. Por quê? Porque falta essa força da comunidade, falta. Por isso que eu chamei hoje aqui as associações de moradores. E quero convidar as associações de moradores para participar dessas audiências. Eu garanto o transporte de volta para casa. Hoje eu estou garantindo o transporte de volta para casa, a Câmara Municipal de Aracaju. Nós temos 60 associações de moradores. Se vocês quiserem participar todas as noites, venham para cá, que a gente garante a volta. Nós estamos aí com 2 topicas alugadas para levar vocês em casa. Porque eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, não é? E eu quero que vocês me ajudem, eu quero que vocês ajudem a Câmara Municipal de Aracaju. Que vocês não venham nessa audiência só Motu, que é para discutir a habitação, não. Venham em outras audiências também, tá certo? Esse é um processo. Eu quero parabenizar todos que vieram aqui hoje. Sexta-feira nós estamos discutindo. Quarta-feira foi dia do jogo da Seleção Brasileira. E nós estávamos aqui discutindo.
Estamos ali com o representante do Ministério Público, que está aqui toda noite. Estamos aqui com os vereadores toda noite aqui. É a maior demonstração que nós queremos fazer o plano diretor com vocês, com a comunidade que a gente representa. Muito obrigado e um abraço. Convidamos agora o Juvencio, né, por mais essa audiência pública, e apenas colocar o seguinte, uma sugestão. Com todas as falas hoje à noite, ficou bem presente que o problema social da habitação em Aracaju é muito grave. Da Casa de Taipa, das vilas, né? Então você tem um agravamento muito grande do problema social, que vai aparecer muito mais com as audiências públicas nos bairros, né? Então, acho que na parte, nós vamos apresentar essa sugestão, na parte de política habitacional, o plano diretor tem que ser mais contundente e tem que ficar mais claro o papel do município, porque existem vários programas federais, mas entendo que no plano diretor, a intervenção do município nas áreas sociais tem que ficar mais clara e mais contundente, porque por todas as falas aqui hoje, nós temos um grave problema social de habitação dentro de Aracaju. E, às vezes, realmente, e os que falaram colocam com precisão, às vezes a gente está discutindo zona de expansão, bairros novos, e não se enfrenta, de fato, esse problema social. Então, acredito que esse capítulo da política de habitação social, de interesse social, ele tem que ser mais contundente, ele tem que ser mais firme para delinear realmente o papel do município, porque o problema é mais grave do que a gente tem, de fato, notícia. E com as audiências públicas nos bairros, acho que isso vai ficar bem claro, bem aparente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo Matos. Pública é a sede número 7. Teremos mais 3 ainda aqui nas instalações da Ordem dos Advogados. E para tal, inclusive, já convidamos os amigos que na próxima segunda-feira façam presente, convidando vizinhos, convidando parentes, onde nós trataremos, o tema será comércio, serviços, trabalho e renda. É interessante a participação de todos. Então, desde já agradecemos aos debatedores que estiveram aqui, doutor Décio, Raul, enfim, todos que compareceram, e agradecemos também os expositores e debatedores, melhor informando. Desejando a todos uma noite feliz e um ótimo final de semana, e que Deus proteja todos nós. Muito obrigado.